Del Passo, responde. Como convencer meu marido a fazer um ensaio sensual? Boa pergunta. Eu passo, responde. Para algumas mulheres que acompanham meu trabalho, eu tenho certeza que essa pergunta causou um certo incômodo. Mas eu super compreendo e até concordo. Eu acho muito legal você ter a consciência e ter a vontade de convencer seu marido, trazê-lo para uma vontade sua de fazer um ensaio sensual. E eu vou dar aqui algumas sugestões de como você deve abordar ele. Até porque eu recebi uma pergunta dessa quando eu passo responde de um marido ciumento perguntando por que ele deveria deixar a esposa dele fazer um ensaio sensual. Eu até vou dividir alguns trechinhos aqui para vocês verem como eu respondi para ele. Mas por que eu deveria fazer um ensaio sensual? Por que eu deveria ficar pelado na frente da câmera de alguém ou deixar minha namorada ou esposa fazer isso também? Como ninguém é dono de ninguém e as pessoas são muito diferentes uma das outras, é fundamental a gente respeitar o coleguinha do lado. Principalmente se o coleguinha do lado for nosso parceiro ou parceiro de vida, certo? Pensando assim, pode ser uma vivência que para ela ou para ele faça toda a diferença. Tem um porquê. E nessa resposta eu fiz questão de citar o exemplo da coleguinha do lado. Por quê? Porque mesmo uma relação, mesmo um relacionamento, é importante entender que existem a vontade de um e a vontade de outro. Já você que quer fazer ensaio sensual, vão minhas sugestões aqui de como você deve abordar isso com seu marido. Primeiro aspecto, eu acho que antes de falar com ele, você tem que se convencer. Você tem que refletir e ponderar se você realmente quer fazer um ensaio sensual. O que eu percebo e acontece muito são pessoas que têm uma vontade breve e já divide com alguém. E às vezes aquela vontade nem é tão forte assim. Então na hora que você vai lidar com ele, vai conversar com ele, nem você está tão convicta que deve fazer um ensaio sensual. E aí os argumentos dele já te derrubam por terra. E se você me parou para me perguntar como falar com seu marido de fazer um ensaio sensual, eu já presumo que não é uma coisa que ele concordaria de cara. Porque senão você não perguntaria para mim. Você já combinaria com ele, já me ligaria marcando o ensaio. Então, se você quer falar com seu marido e pensa, ou já prevê uma certa hesitação, uma certa resistência, o que eu te recomendo? Primeiro, fique convicto a você mesmo. É isso que eu quero para mim? Depois, fale com ele. Uma vez que você está convicta, tem certeza que é o que você quer, já começou a olhar algumas fotos, já começou a pesquisar alguns fotógrafos, vá falar com ele. Só não faça uma coisa. Não faça perguntas de teste para o seu marido. Até como homem eu te digo que eu odeio essa situação. E às vezes eu percebo que muitas mulheres fazem isso. Por exemplo, tem amigas minhas mesmos que chegam para os maridos e falam: o que você acha de eu fazer uma foto, um ensaio sensual com o Diogo, um ensaio sensual com o Del Passo? Só para testar a reação do marido. Isso é péssimo, porque geralmente essa brincadeira acontece com alguém que já tem uma resistência. E como não tem essa convicção, essa vontade, é normal essa resistência aumentar para o ensaio. Então, em vez de você criar pontes, você levanta barreiras do propósito. Então, uma vez que você tem convicção de que você quer fazer, eu presumo que você queira convencê-lo disso, não testá-lo. Porque nenhum homem gosta de ser testado, vai por mim. Pronto, vamos lá. Você está convicta, tenho certeza que você quer fazer. Você já, na sua comunicação com seu marido, você está evitando testar ele sobre as suas vontades. Eu recomendo que você converse com ele sobre isso. Como? Primeiramente, uma conversa bem franca. Vem cá, meu anjo, fulano de tal. Quais vontades você tem, pessoalmente falando? Você tem vontade de fazer alguma coisa diferente? Seja para apimentar a relação, seja para você, que não seja no âmbito familiar ou profissional? Alguma coisa pessoal mesmo? Eu já acho que essa conversa de cara já pode contribuir para uma janela de oportunidade imensa que vai ter na vida de vocês dois. Eu acho que é o tipo de conversa que super contribui para qualquer relacionamento. Se ele nunca parou para pensar, talvez seja uma oportunidade dele pensar até coisas dele investir nele mesmo, que talvez estava ali de segundo plano, não prioridade, por causa de filhos, de família, das contas e boletos do dia a dia. E se ele já pensou, é uma oportunidade também de você conhecer um pouco a mais. Porque às vezes você se relaciona com alguém há um certo tempo e vai indo no automático, né? E você vai acabando desvendo mesmo essa expressão, quem a pessoa é individualmente. E eu acho importante e recomendo que as relações tenham indivíduos muito bem definidos. E essa conversa é justamente para isso, para você individualizar algumas vontades. E uma vez que você deixa ele falar, você começa a falar algumas suas. Eu não recomendo que você fale do ensaio logo de cara. Fala de algumas vontades que você tem, sei lá, eu tenho vontade de pular de paraquedas, eu tenho vontade de fazer uma viagem só as amigas, sei lá, para um lugar, fazer um curso de vinho numa vinícola. Eu tenho vontade de praticar um hobby assim assado. Enfim, eu tenho vontade de fazer uma obra de caridade.
e tal. Enfim, procurar alguma coisa e dividir com ele esse tipo de comunicação. Bom, você já está certo do que você quer fazer um ensaio, você não parou de testar ele e teve interesse tanto por ele quanto por você mesmo, porque é o momento para você se ouvir também, se permitir colocar para fora, verbalizar vontades individuais que você tem. E você já tem agora uma comunicação individual no seu relacionamento. Nesse ponto, eu acho que é o momento de conversar com seu marido diretamente sobre o ensaio. E como você deve fazer isso? Na minha opinião, olha, estava pensando muito naquela conversa que a gente teve, e uma das vontades que eu tenho é de fazer um ensaio sensual fotográfico. E antes que você fale qualquer coisa, já vou te adiantar de cara. Eu quero fazer com um fotógrafo sério e quero uma pegada muito mais artística. Eu queria muito que você participasse comigo, porque como a gente já conversou anteriormente, né, nós temos nossas individualidades. E eu percebi que isso era uma coisa importante para mim. E acredite, eu pensei muito nisso antes de dividir com você. Você entende que o peso da conversa muda? Se você chega no meio de um churrasco pro seu marido, na frente de pessoas, e fala assim: o que você acha de eu fazer um ensaio sensual fotográfico? Porque alguém lá fez um ensaio também, é natural que ele se feche quanto a isso. Mas uma vez que você abriu sua janela de oportunidade, abriu a comunicação, parou para se ouvir e percebeu que você realmente tem essa vontade, você viu os benefícios de fazer fotos sensuais, porque vai ser um marco em você e na sua vida, quando você fala com seu marido assim, dá outro peso. Principalmente já tendo uma comunicação prévia sobre o lado individual de cada um. Eu acho que você já andou 70% do caminho para que ele super concorde em apoiar você e até participar, fazer parte do ensaio sensual contigo. E acredite, vai fazer toda a diferença ter ele junto com você nesse processo, nessa experiência. Vai fazer toda a diferença. Mas talvez ele não concorde de cara. Normal. Eu acho que é importante você dar um tempo para ele habituar. Talvez quando você tenha dito de algumas individualidades, algumas coisas que você queira fazer de você, o lado de aventura, de risco, de emoção e o lado de sensualidade são duas questões mais delicadas para se abordar com o outro, né? Então, usar exercício de empatia, se colocar no lugar do outro, sabendo como ele é. Às vezes, seu marido é um pouco mais sistemático, um pouco mais ortodoxo, mais dentro da caixinha, né? Então, dá um tempo para ele mensurar isso. E nesse tempo, voltar, estimular essas conversas individuais e tudo. Se ele voltar nessa conversa e falar: olha, pensei bem, acho que não. Eu acho que é importante você falar: olha, eu entendo você não concordar da gente fazer isso nesse momento, mas eu queria deixar claro que existem coisas que são importantes para mim fazer. E eu queria muito que você me apoiasse. Não é uma coisa de libertinagem, é uma coisa que eu estou dividindo com você e queria sua ajuda, justamente para que isso nos aproximasse, não nos afastasse. Enfim, depois desse tempo e você já preparado para um contra-ataque que ele possa vir dar, você chegar e começar a mostrar as minhas fotos. Ou as fotos de outro profissional que você tenha pesquisado e tenha certeza que seja um profissional sério, que bote a cara, o nome no trabalho e tenha conteúdo. Por quê? Porque você fala assim: olha o que esse profissional aqui diz, olha os porquês dele, olha o conceito, olha o tipo de fotografia que ele faz. Porque dessa forma vai dar muito mais segurança dele entender que não são fotos totalmente explícitas, nuas e tal. Porque existem muitos tipos de ensaios sensuais. Tem um ensaio mais sweet, tem um ensaio super erótico, tem um ensaio sensual propriamente dito, tem um ensaio de retratos que ele é super light. Então, uma vez ele entendendo essas diferenças e já se habituando à ideia, ao profissional que seja bem sério, que fale os porquês dele, os motivos dele, eu tenho certeza que um módulo de convencimento foi ativado ali. E é uma questão de tempo e de você lidar com a situação para acontecer o ensaio. Eu estou dizendo isso porque aconteceu várias vezes com as minhas modelos. De eu conversar com uma modelo, dela conversar com o marido e tudo mais, e ele vir depois conversar comigo no processo. Que inclusive é a próxima dica que eu te dou. Se o profissional for interessado e sério, ou se for comigo, pode pedir para o seu marido me ligar. Ou então combinar de tomar um café comigo. E aí ele pode me sabatinar lá. Porque como eu trabalho com as minhas verdades, essas que eu divido aqui no meu canal, em todas as minhas redes sociais, vai ser bom, porque até você vai esclarecer várias dúvidas sobre a experiência em si do ensaio, como eu preparo ela para você, como são as fotos em si. Eu tenho certeza que vai dar uma super segurança para ele. Então fale com um profissional, sabe? Interrogue mesmo, sem mimimi, porque o profissional preparado e sério já vai estar habituado a essas questões. E eu, particularmente, faço um exercício de empatia. Antes de ser fotógrafo, eu já quis fazer um ensaio sensual com minha namorada da época. E eu tinha uma mentalidade, uma visão. Primeira coisa que eu falei é: vai ter que ser com mulher, vai ter que não sei o quê. E depois, conhecendo o mercado e como alguns profissionais trabalham, esse conceito mudou muito no meu ponto de vista. Então, trazer ele para o seu sonho, para a sua vontade,
vai fazer toda a diferença para que o ensaio aconteça. Inclusive, ele participando, com certeza vai ser um evento do casal. Eu já fotografei vários casais, inclusive vou dividir com vocês aqui, uma parte de um depoimento de um casal, que fala como isso mudou até a visão do homem, desse lado individual da mulher. E nesse casal especificamente, não fizeram um ensaio só comigo. Depois disso, eles mesmos quiseram fazer outros ensaios comigo, porque realmente foi um evento do casal. A importância que a fotografia tem, o impacto que a fotografia tem ao eternizar momentos. Uma experiência dessa de fotografia que eu acho extremamente importante. Eu confesso que tinha subestimado isso e é fantástico. E quando eu vi eles dois saindo do ensaio, foi lindo, assim, porque nitidamente eles estavam muito mais conectados. Eu acredito que o que conecta pessoas, as relações, são as individualidades e o potencial que elas têm em comum, criando, potencializando a relação. Eu tenho certeza que o ensaio sensual pode potencializar a sua relação. E olha que eu já fotografei ensaios que foram surpresas para o marido, e depois eu tive um bate-papo com o marido para saber como foi. Eu fiz questão, me deixei à disposição da minha cliente, da minha modelo, para conversar com ele, até para ele ver a seriedade do meu trabalho. Já aconteceu também de eu fotografar um ensaio surpresa, que o marido sabia, mas ele não ia ver as fotos, porque ele ia ser surpreendido com as fotos. Mas ela levou a irmã dele, a cunhada, para acompanhar o ensaio. Então foi super legal, porque a cunhada dele é alguém que era de extrema confiança dele, acompanhou o ensaio e deu para ele uma certa confiança. Já aconteceu de maridos acompanharem os bastidores dos ensaios, só observando ali. E já aconteceu também do marido participar de algumas fotos. Sabe o que todas essas cenas tiveram em comum? Foi um dia maravilhoso. Foi um marco na relação. Isso aproximou. Isso eu posso afirmar, porque eu estava de fora fotografando, vi como eles chegaram e vi como eles saíram. Fez toda a diferença. E além disso, você vai conseguir seu objetivo, que é viver uma experiência linda, séria, com a pessoa que está do seu lado te apoiando para ela ou não, mas na pior das hipóteses, você vai conseguir deixar claro um lado da sua individualidade, que é muito importante nas relações, e você pode ter fotos lindas para a vida toda. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ajudado você. Eu dei aqui uma ordem de coisas a se fazer, né? Você conhece seu marido, seu parceiro de vida, sua parceira de vida melhor do que eu. Você vai saber usar essas dicas todas da melhor forma na hora certa. Mas cria uma lista até para ter como eu vejo dos casos que eu fotografei, de maridos ciumentos e de namoradas ciumentas também, do que melhor funcionou. E eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, se você pensa diferente, o que você achar, comenta aqui, deixa eu saber. Aproveita também, curte o vídeo, porque quando você curte, ele aparece para o maior número de pessoas possíveis. Eu faço com o maior carinho, o maior cuidado, justamente para que atinja o maior número de pessoas possíveis. E se você achar que alguém vai valorizá-lo, compartilha também. Eu vou ser super grato, tá bom?